Caríssimos irmãos e mães, celebramos o quarto domingo do tempo comum. O Evangelho nos propõe uma reflexão profunda sobre o início das bem-aventuranças. Ou melhor, o início do Sermão da Montanha. E as bem-aventuranças, para nós, são caminhos de santidade, pistas de santidade, abrindo assim a beleza do Sermão da Montanha, que nós iremos ouvi-lo nos próximos domingos e iremos aprofundá-lo. Então vamos à leitura do Evangelho proposto para este domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, do capítulo 5, de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos neste domingo esse texto brilhante, maravilhoso. Jesus apresenta para nós, mas não só, para toda a humanidade, um caminho de santidade. Ou melhor, a sua pista de santidade para todos. Logo no início, nós temos umas questões importantes. Em um só versículo, nós temos ao menos 3 ou 4 questões importantes. Vendo Jesus as multidões, nós encontramos aí um mundo de pessoas de diversas condições, origens, categorias, o mundo de modo geral. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Jesus quer ser visto, Jesus quer ser ouvido, Jesus quer ser tocado. Jesus não fala às distâncias e nem às escondidas. Subiu ao monte e sentou-se. Sentou-se porque ele é o mestre, que fala com categoria, que fala com autoridade. Então nós temos aí nesse primeiro versículo algumas questões importantes. As bem-aventuranças constituem um código de ética. E sendo um código de ética, nos apresenta alguns valores universais, ou seja, para todos. E queremos brevemente apontar esses valores universais. Mas de modo particular, quem deve acolher esses conselhos são os discípulos de Jesus. Os discípulos se aproximam e Jesus os ensina. Mas não só, o ensinamento vai para todos. Vale para os discípulos e vale também para aquela multidão que está um pouco mais afastada. Eu gostaria de apresentar a vocês ao menos 5 pontos significativos desse caminho, desse itinerário de formação do discípulo missionário de Jesus. Esse caminho de santidade apresentado por Jesus. Então Jesus nos lança alguns convites e esses convites são para todos, para toda a humanidade.
Na verdade, são princípios éticos universais que devem ir muito além do mero discípulo de Jesus. Primeiro, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Ele está falando da importância de cultivarmos a dependência divina e não a dependência dos bens materiais. A dependência dos bens materiais nos escravizam. Os bens materiais podem até nos consolar, mas podem, sobretudo, nos escravizar, nos levando a viver uma vida fora da grande esperança que é o Senhor. Então Jesus propõe aqui a importância da virtude do desapego, da abertura de coração ao infinito, a Deus, aos princípios eternos. Isso é válido para nós, mas também para aquele que quer viver plenamente sem ser cristão. Jesus nos propõe também, nas bem-aventuranças, fazer um caminho de experiência, de inquietude, de compaixão diante das misérias e necessidades humanas. Por isso ele diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os aflitos não são aqueles que choram simplesmente, não quer dizer isso. Na verdade, são aqueles que vivem inquietos, preocupados, insatisfeitos diante dos males do mundo, da miséria, da corrupção, da indiferença, da violência, da morte, da mentira. Quantos males estão aí no mundo e nós não podemos viver no sono, tranquilos, serenos. Então esse termo aflito significa a nossa inquietude diante dos problemas humanos. E aí somos chamados a lutar pela justiça, a promover a transformação social. Jesus também nos convida a sermos promotores da paz. Por isso ele diz: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que promovem a paz, bem-aventurados os misericordiosos. Então nós temos aí em 3 bem-aventuranças um único grande desejo. Nós somos pacificadores. O discípulo de Jesus é amante da paz. O discípulo de Jesus em nenhuma circunstância pode justificar a guerra, a violência. Por último, Jesus nos apresenta a importância da virtude da perseverança quando formos rejeitados, quando formos condenados, quando formos perseguidos. Por isso ele diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, por causa de Jesus, por causa do reino dos céus, porque grande será a nossa recompensa no céu. Caríssimos irmãos e mães, as bem-aventuranças constituem um verdadeiro caminho de santidade. Nós temos aí uma lista de atitudes éticas universais, válidas para todas, para todos. Que Deus nos conceda essa graça, então, de aprofundar cada vez mais essas pistas de santidade tão significativas e bem concretas para a nossa vida. Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Sofonias, nós temos aí um elogio aos pobres e nós somos chamados a perceber uma lógica de Deus totalmente diferente da lógica humana. Nós somos chamados a buscar a sabedoria divina, fugindo de todo e qualquer raciocínio puramente materialista, cultural ou então nacionalista, próprio deste mundo. As bem-aventuranças, elas seguem mais ou menos esse caminho. As seguranças deste mundo são passageiras. A busca do Senhor nos transforma por dentro, nos convida a sermos justos, nos convida a sermos virtuosos, humildes, bondosos e colocar a nossa esperança em Deus. Tem uma relação íntima, bonita entre a primeira leitura e o Evangelho. E a primeira leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nos convida a buscar a glória de Deus. Ele começa falando da humildade da comunidade dos coríntios, da comunidade. Essa comunidade, ela
nasceu espontaneamente. Ela cresce com muito sacrifício e não havia grandes sábios, intelectuais, mas pessoas humildes que faziam parte dessa comunidade. Mas ela cresce não por força da inteligência humana, das estratégias humanas. É Deus quem faz crescer as nossas comunidades. O apóstolo nos estimula a refletir sobre a origem divina das nossas comunidades. As nossas comunidades não nascem a partir das estratégias humanas. Sim, devemos programar o nascimento de novas comunidades, devemos evangelizar, criar novas estruturas, mas nós, evangelizadores, devemos estar conscientes de que nós somos instrumentos de Deus. Ela não é a soma dos esforços humanos, a comunidade cristã, mas é consequência da graça de Deus que quer promotores do seu amor. O apóstolo nos alerta para o mal da autossuficiência, do possível subjetivismo e do voluntarismo na evangelização. Caríssimos irmãos e irmãs, se nós trilhamos o caminho das bem-aventuranças, então nós vamos cultivando outras atitudes de mais humildade, de serenidade. Que Deus nos conceda a graça cada vez mais de compreender a riqueza das bem-aventuranças para testemunharmos assim a riqueza e o dinamismo da nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.